Fala, grandes amigos, galera. Vou aqui falar sobre esse livro aqui do Ludwig von Mises, A Mentalidade Anticapitalista, que permeia os dias atuais da nossa sociedade. Aqui, eu não sou advogado do capitalismo, mas eu vou falar aqui de um tema que o Mises veio ilustrar e explanar muito bem sobre a frente anticapitalista. Eu vou falar dois temas desse livro aqui que vai estar a frente anticapitalista. Vai dar para ver aí. A frente anticapitalista, o Mises vem salientar que as ideias socialistas veio tomando, dos revolucionários veio tomando proporções onde que muitas pessoas foram caindo nelas. Eu vou ler alguns trechos e outros vou explanar. Ó, desde o início do movimento socialista e dos esforços para a retomada das políticas intervencionistas, o que Mises era sempre crítico, intervencionismo, socialismo e comunismo, todo tipo de totalitarismo, né? Da época pré-capitalista, ambos o socialismo e o intervencionismo foram totalmente desacreditados aos olhos daqueles que eram conhecedores da teoria econômica. Aqui o Mises fala sobre como que os intelectuais na área econômica que sabiam, estudavam sobre isso, foram coniventes com essa... eles tipo desdenhavam que o socialismo e o intervencionismo não atrapalham o capitalismo, o livre mercado. Se eram dois inimigos do livre mercado, né? O certo não é nem falar capitalismo. Essa palavra veio oriunda do Capital do Karl Marx. O certo mesmo é falar livre mercado, liberdade econômica. Vamos lá. Mas as ideias dos revolucionários e reformadores encontraram aprovação na imensa maioria de pessoas ignorantes. A gente sabe que a grande massa é ignorante, é pessoas que não gostam do conhecimento, odeiam o conhecimento, como o professor Olavo sempre explanava. O brasileiro odeia o conhecimento, odeia tudo que leve ao conhecimento. O brasileiro gosta só de coisas oriundas de carnaval, festas. Isso o brasileiro, a maioria gosta. Aqui ele fala assim, as pessoas ignorantes induzidas exclusivamente pelas paixões humanas mais poderosas, a inveja e o ódio, dois sentimentos que estavam imperando ali, porque ali na época ele estava também explanando sobre a filosofia social do iluminismo, coisas do tipo, que as críticas que os liberais europeus faziam à monarquia, né, que eles queriam uma monarquia parlamentarista, não uma monarquia absolutista, né? E sobre os privilégios, aí eu já vou... essa é uma outra parte do texto. Eu já vou pular para uma outra. Ó. Na prática, aqui eles falam que os privilegiados e os socialistas se alinharam para implementar as ideias de privilégios. Era uma falsa crítica que os socialistas tinham aos privilégios. Eles queriam estar lá dentro, para estar usufruindo dos privilégios dos aristocratas da época, né? Aí ele fala sobre o Sir William Harcourt. Sir William Harcourt aqui não tem falando quem que é esse cara. Alguém pode especular que se o Sir William Harcourt estava certo, quando mais de 60 anos atrás ele declarou: agora somos todos socialistas. Mas os governos atuais, os partidos políticos, professores, escritores, aqui ele fala da gama intelectual, da gama acadêmica que se aderiram às ideias socialistas, né? Antiteístas, militantes, assim como teólogos, cristãos, são quase unânimes em rejeitar apaixonadamente a economia de mercado, o livre mercado, em glorificar os supostos benefícios do Estado onipotente. Sempre essas pessoas estão ligadas aos... Hoje em dia, se for pôr
ao funcionalismo público, muitos são, todos, né? Mas eu entendo também que eles vão defender a gente deve ter um Estado mínimo com pouco os recursos sendo redistribuídos de uma forma igualitária, sem colocar ninguém acima do outro, né? Aí ele fala que eles endeusam o Estado, né? Aqui a crítica dele é que esses intelectuais, entre aspas, orgânicos, endeusavam o Estado, colocavam o Estado como onipotente. A nova geração está sendo educada de um ambiente que está envolto em ideias socialistas. É igual o que acontece nas universidades, assim, em alguns centros acadêmicos, já está praticamente, não existe doutrinação, já vivem num ambiente socialista, só divulga as ideias mais amplamente, né? A influência das ideologias pró-socialistas vem à luz de tal forma que a opinião pública, quase sem nenhuma exceção, explica as razões que induzem as pessoas a se associar aos partidos comunistas e socialistas. Nesses lugares, nesses ambientes, praticamente as ideias socialistas já permeiam lá e não tem como lutar contra elas. Cara que é alienado vai cair facilmente nessa lobotomia que eu coloquei, lobotomia existencial, onde que varre o ser pensante, o senso crítico, o senso da razão, para uma pessoa militante, né? Coletivista. Ao tratar de políticas internas, assume que, naturalmente, necessariamente, aqueles que não são ricos preferem os programas radicais. Aqui ele fala como que as pessoas pobres são induzidas às ideias socialistas, a preferir o planejamento, socialismo, comunismo, intervencionismo, tudo que gere um assistencialismo que, ao fundo, essas coisas todas é contra você, cidadão pobre, que esses intervencionismos, socialismos, sempre são coisas hipócritas. Eles pregam a luxúria para os companheiros e a pobreza para o povo. E os ricos aqui, eles falam, ricos alguns também vão exemplificar, generalizar. O Mises quis dizer assim, empresários, coisas do tipo, né? Tem uma razão para votar na preservação da economia de mercado. A economia de mercado que te dá a liberdade de você escolher qual lugar você vai comprar, qual lugar que você vai destinar o seu dinheiro. Essa suposição toma como certa ideia socialista fundamental de que os interesses econômicos das massas são prejudicados pela operação do capitalismo. Aquele sempre colocam o capitalismo como malvadão. Essas ideias socialistas primeiramente, colocar o capitalismo como malvadão, que não consegue distribuir a riqueza, que as pessoas ricas ficam sempre mais ricas. O capitalismo é para abrir oportunidade para todos, por igual. Tem uns que conseguem crescer mais que o outro, mas o outro vai ter uma oportunidade de crescimento naquela medida que ele consiga se expandir, né? Ter o poder abrir seu negócio. É o Estado que está praticamente tirando o privilégio das pessoas de comer bem por causa dos altos impostos que são taxados todos os produtos, né? É a mesma ladainha dos comunistas socialistas que são exploradores e que o socialismo irá melhorar o padrão de vida do homem comum. Isso é uma ideia utópica, né? Já foi refutada há muito tempo de que o socialismo não vai trazer nada para ninguém. O socialismo, ele quer inchar o Estado. Quanto mais o Estado inchado, é melhor para os socialistas, porque eles vão enxuxar os companheiros deles todos dentro da máquina pública e quando inchar, eles saem e aí quem vai continuar pagando é o povo pobre mesmo, porque eles já estão tudo milionário. Contudo, as pessoas não pedem pelo socialismo porque sabem que o socialismo irá melhorar suas condições e não rejeitam o capitalismo porque sabem que é um sistema prejudicial aos seus interesses. Elas são socialistas porque acreditam que o socialismo melhorará suas condições e odeiam o capitalismo porque acredita que ele tinha que ser prejudicam, né? As prejudica.
elas são socialistas porque estão cegas pela inveja e ignorância. Muitas pessoas que votam pelo PT, em alguns partidos de esquerda, tirando esses intelectuais orgânicos de centros acadêmicos, são ignorantes, são pessoas que não sabem nada de economia, não sabem o que é inflação, o que gera inflação. Quanto mais intervencionismo do Estado dentro do livre mercado gera impostos, gera inflação que vai cair no nosso bolso. Inveja e ignorância, dois sentimentos rancorosos que levam à destruição do ser, né? Teimosamente se recusa a estudar, desdenham das críticas devastadoras dos economistas. Aqui fala que os caras não procuram nem ler para fazer uma crítica, para entender o que estão falando, mas quer opinar. Aos planos socialistas, porque aos seus olhos economia pode ser uma matéria abstrata. Eles pensam que economia envolve sociologia, filosofia, não só números. As pessoas acham que economia só é medida só em números. Tem os números, é claro, mas a parte socióloga, filosófica da economia, né? Eles fingem acreditar somente na experiência. Eles acreditam que a economia é muito difícil aprender e não querem. Ao tratar das condições nos países economicamente atrasados, as pessoas exibem o mesmo raciocínio falho. Eles pensam que essas pessoas devem naturalmente simpatizar com o comunismo porque são atingidas pela pobreza. Aquela velha história que o comunismo é coisa para pobre, pobre tem que abraçar essas ideias socialistas, comunistas. Eu sou um cara pobre que não abraça essas ideias jamais. Agora é óbvio que as nações pobres querem se livrar de sua penúria, desejando a melhoria das suas condições insatisfatórias, elas devem, portanto, adotar o sistema de organização econômica da sociedade que melhor garanta esse objetivo final. Elas devem decidir em favor do capitalismo. Mas iludidas pelas ideias anticapitalistas espúrias, elas favorecem o comunismo. É realmente paradoxal que os líderes dessas nações do Oriente, enquanto lançam olhares desejosos à propriedade das nações ocidentais, rejeitem o método que tomaram para o Ocidente próspero e fiquem arrebatados pelo comunismo russo. Na época era o socialismo e o comunismo russo, que serve de instrumento para manter os russos e seus países satélites pobres. Todos esses países que fizeram parte da União Soviética foram países pobres, países que não prosperavam. O leste europeu, uma parte do leste europeu desses países são tidos os países mais pobres da Europa. Não só da Europa, partes da Ásia e da África que preferiram o comunismo e viveram na miséria. Por exemplo, a África é um continente que poucos países ali conseguiram se livrar desse mal do comunismo, e os que conseguiram um pouco, tiveram uma liberdade um pouco atênue, conseguiram ter um progresso econômico, de o IDH melhorar, mas fora isso, grande parte dessas pessoas se viram na miséria, na pobreza extrema. Aqui o Mises veio salientar, nessa parte, que a ignorância, a inveja e o ódio são sentimentos que atrapalham o seu cognitivo de pensar. Quanto mais ele é atrapalhado de pensar, mais você vai acatar as ideias socialistas e comunistas, que são um atraso, se você for parar para raciocinar e pensar e refletir. Nenhum país socialista são ricos ou levaram seus povos a prosperar. É isso que o Mises veio refletir há quantos anos. Esses livros, essas palestras de Mises é de 1930, 50, os livros dele que ele escreveu, acho que até 73 foi o último livro dele, antes dele falecer, né? E vem ser bem atual esses livros do Ludwig von Mises. Eu vou fazer também de um outro aqui sobre os intelectuais que permeiam desse mesmo livro aqui, que permeia abraçar essas ideias, não por causa que eles gostam, é por causa do retorno financeiro. Fica com Deus, Deus, pátria, família e liberdade e propriedade para todos. Fui.